Sei que sou suspeita, mas para mim, as peças feitas à mão têm muito mais valor. Dizem amo-te com mais intensidade. Sou um obrigado sincero. Um pensei em ti com sentimento e serão, certamente, muito acarinhadas e especiais para quem as recebe. Quer seja no dia dos namorados, no dia dos amigos, para o aniversário da mãe, avó, irmã ou a nossa melhor amiga, ou então para o pai, avô, irmão, amigo ou o melhor amigo, uma prenda feita à mão poderá bem ser a prenda ideal. Olá, amores e amoras, chamo-me Carla Souza e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Heart. É verdade, sou uma verdadeira apaixonada por ver as peças a ganharem forma e a crescerem nas minhas mãos. Acho incrível como conseguimos fazer peças extraordinárias. Sim, vocês também conseguem. Só têm de começar por algo simples e quando derem conta, nem querem outra coisa. E se reutilizarem materiais, vão ver que se torna muito mais fácil, pois não há o problema de estragarem materiais caros, como por exemplo papéis. Aliás, quando conseguirem fazer peças extraordinárias com material que poderia ir para a reciclagem, vão ver que não querem nem precisam de materiais caros. E hoje trago uma peça feita com cartão e aproveitamento com folhas de cadernos da faculdade. E tanto papel que me sobrou dos cadernos e já lá vão os aninhos que terminei o meu curso. Mas para mim, como sempre digo, é uma dor de alma ver o papel a ir para a reciclagem sem lhe darmos uma segunda vida. Por isso, ando sempre a ver o que posso inventar. Hoje decidi fazer uma meia-lua coberta com flores. Um miminho que podemos dar pelo dia dos namorados, ou uma prenda de aniversário, ou até mesmo uma prenda de Natal. Esta é uma peça simplificada de uma outra mais complexa que será um dos próximos vídeos. Comecei por desenhar uma meia-lua num cartão, que será o meu molde, para desenhar e recortar todas as meias-luas que preciso para este projeto. E ainda serão umas quantas. Depois colamos 2 recortes um ao outro. Se o cartão for muito fino, poderão precisar de 3 recortes. Depois comecei a rasgar o tal dito papel dos meus cadernos em bocados pequenos. Podem usar papel de rascunho, de jornal, de revistas, ou seja, todo o papel onde haja letras. E tal como disse, é preferível que seja um material aproveitado. Eu gosto muito de ter um fundo com letras, mas poderia ser uma pauta de música antiga e que não faça falta a ninguém. Também gosto muito de fundos com notas musicais. Depois vamos forrar a nossa meia-lua com todos esses bocados de papel. Estou a usar cola branca com água, assim até posso passar em cima do papel e protege a nossa peça. Vamos colar cada bocado numa direção diferente, mas sem dar muita importância a isso. O que importa aqui é que a nossa meia-lua fique toda revestida. Não se esqueçam de forrar todas as arestas da nossa lua. Às vezes até faço isso em primeiro lugar, pois como tenho de dobrar o papel, os bocados colados na face irão segurar os outros papéis. Depois vamos deixar secar. De seguida vamos pintar cada lua com tinta acrílica branca. Também poderia ser gouache ou até mesmo white gesso, que podem ver aqui ao lado, o primário da Little Birdie. Não precisam de comprar, mas se o quiserem fazer, por favor, façam-no através do link na descrição, pois têm 5% de desconto, o que é uma ajuda nas vossas poupanças, e eu poderei ganhar uma pequena comissão que me ajudará a continuar a trazer vídeos grátis. Ao pintarmos com a tinta acrílica ou com o gouache, não vamos tapar completamente as letras, apenas dar uma camada para uniformizar e para que as letras não chamem tanto a atenção e assim não é possível ler o que lá está. Pintamos também as arestas. Enquanto as meias-luas secam, decidi pintar com o primário um coração em pasta de papel feito com caixas de ovos. Como tem assim uma cor meio amarelada, fica pronto para receber uma tinta acrílica de outra cor. Tenho aqui no canal vídeos sobre como fazer pasta de papel com caixa de ovos, também como aproveitar bocados de cartolina e até como ralar papel para quem não tem ferramentas. Todos os links estão na descrição. Este coração poderia bem ser decoração de uma meia-lua maior, mas um dia destes eu mostro-vos aquilo que eu decidi fazer com ele. Depois, na minha máquina de corte, decidi recortar umas flores. Quem não tiver este molde pode pedir-me por e-mail e eu envio.
Geralmente aproveito sempre todo o espaço entre as flores para recortar corações e neste caso cortei também umas estrelas. Assim, aquilo que sobra da cartolina é mesmo muito pouco e depois faço pasta de papel, tal como referi acima. Aqui estou a usar cartolina nova, pois queria fazer umas flores com determinadas cores. Certamente uma folha de cartolina não é assim tão cara e continuamos a poupar dinheiro e muito, acreditem. Mas podemos aproveitar cartolinas já usadas, tal como fiz nos blocos de apontamentos, que é outro vídeo que tenho aqui no canal. Para quem não viu, o link está na descrição. Mas agora vamos falar das nossas flores, corações e estrelas. Como a cartolina é fina, colo sempre 3 a 4 corações e estrelas, uns em cima dos outros para lhe dar mais volume e consistência. Quem me segue já sabe que adoro corações e borboletas e neste projeto não poderiam faltar corações. Mas se preferirem, podem só colar estrelas ou outra forma que mais gostarem. Mas claro, com uma meia-lua as estrelas são mesmo perfeitas. Esta meia-lua vai ser enfeitada com flores, corações e estrelas lilás claro, embora possa não parecer, pois estou a trabalhar à noite e nem sempre é possível ter a melhor iluminação. Usei neste caso meia folha de uns blocos de papel ou cartolina que vende no Lidl. Estes blocos de papéis têm várias gramagens. Às vezes eles têm também papéis com padrões. Estes blocos são úteis para quem quer fazer projetos pequenos e não precisa de uma folha inteira de cartolina. Não sou patrocinada pelo Lidl, mas tenho que dizer que estes materiais têm uma excelente relação qualidade-preço. Depois vou enrolar as flores. Como estas flores são mesmo pequenas, o início do processo é um bocadinho mais moroso, mas depois de apanharmos o jeito, a coisa flui mais rapidamente. Eu geralmente enrolo a flor, deixo abrir um pouco, colo a parte traseira e depois abro aquilo a que podemos chamar de pétalas. É verdade, lembrei-me que tenho um conjunto de quilling e que a ferramenta para enrolar o papel poderia ser útil neste caso, uma vez que as flores são pequenas. Nunca usei o conjunto, mas pode ser que um dia faça algo engraçado. E não é que quando estamos a filmar as coisas parecem que nos querem estragar a vida. Vamos lá contar. Primeira tentativa de enrolar a flor até ao fim. Não resultou. Toca a enrolar o resto manualmente. Segunda tentativa, tentando apoiar os dedos como guia. Quase. E agora, terceira tentativa. Já me viram a usar estas flores nos corações feitos com canudinhos. Podem ver esse vídeo aqui no canal, que é, também ele, uma excelente ideia de prenda ou peça de decoração. Quem não gostar destas flores, pode assistir ao vídeo onde faço flores para quem não tem ferramentas, como eu, que usei a minha máquina de corte, a Cricut. Nena, consegui! É sempre tudo uma questão de jeito e de praticar. Acho que ainda não tinha referido que as flores têm 6 cm de largura antes de serem enroladas e também que as meias luas têm cerca de 11 cm de altura e 8 cm de largura. Vou fazer agora as flores verdes e como alguém me disse que gostava de verde esmeralda, decidi usar o que tinha aqui e vou usar uns brilhantes para colocar em cima das flores comparativamente às pérolas que geralmente uso. Como estes brilhantes são tão pequenos, decidi usar uma pequena ferramenta para isso, mas tenho de confessar que não é das coisas que mais gosto, pois não me parece que funcione assim tão bem. Acho que há alternativas caseiras e um dia vou pesquisar isso. É mesmo complicado trabalhar com brilhantes tão pequenos e colar com cola quente. Tinha usado uma outra cola, mas não funcionou. Mas se há coisa que eu sou, é teimosa. Quando acho que tem de ser uma coisa, teimo até ao fim. Vá lá, não saiu assim tão mal, só acabei a meter cola no Quick Stick. Já viram a quantidade de coisas que podem aprender aqui no canal? Por isso, não acham que está na altura de subscrever o canal. É só clicar no botão subscrever e ativar o sininho para serem notificados. Para quem ainda não me viu fazer destas flores, este é o meu método preferencial para colocar as pérolas. Acho um pouco impossível colar as pérolas, pois poderão acabar por cair ou então ficar com um furo virado para cima. Assim, uso uma agulha e linha, dou um nó no fim da linha, introduzo a linha pelo fundo da flor, coloco a pérola e depois volto a passar pelo meio da flor para sair novamente pelo fundo da flor. O único senão é se tivermos colocado demasiada cola quente ao colar a flor, isso pode dificultar a tarefa. Caso contrário, a nossa pérola fica bem presa e podemos estar descansados que não cairá.
Geralmente, antes de colar quaisquer itens às peças, faça um primeiro ensaio colocando todos os itens na peça para ver como fica. Mas antes de colarmos as nossas flores de estrelas, vamos colar uma fita para pendurar. A minha fita tem cerca de 30 cm. Posiciono-a no local pretendido, aplico um pouco de cola quente na parte posterior para segurar e depois dou 2 nós na fita. Junto as fitas na parte superior e dou também um nó. Só falta mesmo um pequeno pormenor antes de colar as flores. Decidi colocar uma patina prateada ou dourada dependendo da cor das flores. Para as flores lilás, optei pelo prateado. Acho que ficam mesmo muito bonito. Este lilás é mesmo claro e fica um espanto. Pena que os tons de roxo, lilás e vermelho sejam muito difíceis de filmar, mas até eu, que não tenho tendência nenhuma para esta cor, achei que ficou fenomenal. Apliquei dourado nas flores brancas e nas verdes. Embora também possa não parecer, usei cartolina dourada junto com as flores verdes. Sei que é assim um dourado mais para o amarelo do que outra coisa. Possivelmente esta será uma cartolina que não volto a comprar. Acho que prefiro pintar cartolina branca com tinta acrílica, sempre tem um tom mais aproximado. Nas bordas das estrelas e corações também apliquei a mesma patina. E só nos falta colar as flores e restantes peças da forma que acharmos melhor e ao nosso gosto. O número de flores vai depender do seu tamanho, pois, depois de enroladas, umas ficam um pouco maiores do que outras. Quem receber esta prenda certamente que vai adorar. Está garantido. Espero que tenham gostado e espero por vós no próximo vídeo. Até lá, beijinhos!